Bom, a nossa aula de ciências vai começar a trabalhar o capítulo 3, que vai falar de calor, atmosfera e seus efeitos. É lá da página 57 até a página 65. Então, separe o seu livro aí que a nossa aula vai começar. Nessa primeira parte do nosso capítulo 3, vai falar que a população humana cresce a cada dia e a vida moderna exige o consumo cada vez maior dos recursos naturais e os homens inventam vários equipamentos que podem tornar o dia a dia mais agradável. A produção de energia e a necessidade de matéria-prima aumentam a exploração do meio ambiente. Falamos sobre o Dia do Meio Ambiente, que foi na sexta-feira. E falando nisso, estou esperando a fotinho de vocês, hein? Vocês não esqueceram não, né? Olhe lá, hein? Então, o nosso meio ambiente, ele é muito importante para toda a humanidade. Porém, quando ele começa a ser sobrecarregado, né, com o uso da matéria-prima dele, nós vamos perdendo a possibilidade de termos um planeta mais saudável. Então, nós vamos observar esta imagem, você vai observar a figura e vai indicar para a professora o que está acontecendo aqui. Vamos ver se você consegue identificar. Para quem falou que é o desmatamento, que está sendo feito um corte das árvores, acertou. E toda essa madeira, né, ela vai ser levada como matéria-prima para a indústria. E a partir daí vão ser feitas várias coisas, inclusive a folha de papel que você usa, inclusive o seu caderno. Por isso que nós falamos, olha, tenha mordomia com o seu lápis, com o seu caderno, com o seu papel. Nossa, para mais lápis? O lápis ele vem da madeira da árvore, assim como a cola. A cola, o látex, né? Que nós temos essa parte, essa seiva que é tirada da nossa árvore, ela vai ser utilizada para fazer tudo isso e muito mais coisas. Mas aqui vocês vão se atentar na questão 1, vocês vão observar, né? Na 2, vocês vão responder e a 3 também, de acordo com a imagem, tá bom? E aí, nós vamos continuar a leitura aqui embaixo. O uso do ambiente natural pelo ser humano pode ser feito. A gente pode utilizar das coisas da natureza, porque Deus nos deu, mas sempre de forma planejada e consciente. Não pode ser, né, com ganância de qualquer forma, só por achar legal de destruir alguma coisa ou de tirar as coisas da natureza. Tem que ser tudo planejado. Na próxima página, vocês vão grifar o título que se chama Combustíveis Fósseis. Vocês vão estar grifando. Nessa parte aqui, nós vamos observar que todas as ações humanas são feitas a partir de escolhas. Podemos escolher usar os recursos naturais de maneira que os impactos sobre o meio ambiente sejam minimizados. Há, por exemplo, combustíveis necessários em nosso dia a dia, mas que, se não forem usados de modo consciente, podem causar muitos problemas. Você já ouviu falar de combustível fóssil? Aí aqui tem uma imagem, né, do Paulo pensando o que seria isso. Bom, nessa primeira atividade da página 58, você vai usar o seu dicionário. Você vai procurar o que o seu dicionário diz sobre essas palavrinhas aqui. Combustível, letra A, letra B, fóssil. Tudo bem? Então, façam com atenção. Existem 2 tipos de combustíveis, os renováveis, aqueles que podem ser sempre renovados pela natureza, e os não renováveis, que se você usar tudo vai acabar. Embora os fósseis de pegadas e impressões não possam ser usados como combustíveis, aqueles formados por restos de animais ou vegetais que foram mineralizados, ou seja, petrificados com o passar do tempo, geram os combustíveis fósseis, não renováveis.
Se eu usar todo o combustível fóssil, eu vou ficar sem, né? Também chamados de combustíveis minerais. Então, combustíveis fósseis e minerais são restos de fósseis de animais ou de plantas, né? Que foram soterrados durante muitos e muitos anos até permanecerem em uma parte da rocha, aonde fica um líquido escuro e espesso, né? Ele é grosso, e a partir desse líquido que ele é retirado das rochas, ele é levado para a indústria e ele é refinado, ou seja, ele é passado por vários processos. E cada parte de um processo vai ser utilizado para um fim. Ou uns vão para combustíveis, outros para remédios, para roupas, plásticos, maquiagens também, para várias utilidades nós vamos aprender, tá bom? Então, eles são compostos principalmente por carbono, que em química é a letra C, hidrogênio, que em química é H, e que liberam energia quando entram em contato com o oxigênio, O2, tá bom? O, né? Só O, aqui tá como O. Na página 59, a Yumi, a Yumi diz assim, mas como partes de um ser vivo podem ser mineralizados, né? Ou mineralizadas, melhor falando. Vamos recordar como se formam os fósseis, isso vocês já aprenderam, mas nós vamos rever para quem esqueceu. Dividindo o processo de fossilização em 3 etapas. Observe as figuras a seguir. A etapa 1, né? Quando o animal morre. A etapa 2, quando ele começa a se depositar rochas sobre os ossos, né? Já decompôs toda a parte da pele do animal e aos poucos vai a terra, né, tampando esses ossos. E 3 é quando as partes do corpo vão sendo petrificadas com o passar do tempo. E aí vai se acumulando, né, terra sobre terra, pedra sobre pedra em cima desse fóssil, desse resto de ossos. Então, nós vamos ver que a partir daí vai se formando os combustíveis fósseis. O material mineralizado não pode mais se decompor, assim fica conservado durante muitos e muitos anos. Atualmente, podemos encontrar fósseis tanto de animais como de vegetais em diversas partes do mundo. Eles podem nos dar muitas informações sobre o passado do nosso planeta. E essa curiosidade a seguir diz assim: os profissionais que pesquisam fósseis são os paleontólogos. E os seus estudos são importantes para sabermos quais seres vivos habitavam em determinada região no passado. Então, o trabalho dos paleontólogos, né, é muito importante para sabermos da história de quem viveu em determinadas regiões do mundo, até do nosso Brasil também. Na página 60, vocês vão grifar o que são combustíveis fósseis, que eles são assim chamados porque liberam energia a partir da queima de restos de animais e vegetais que se transformam em fósseis. Então, vocês vão grifar essa parte. O ser humano pode estudar, desenvolver instrumentos e maneiras de utilização dos recursos naturais, que resultem em um modo de vida cada vez mais confortável. Como as pessoas podem ser criativas ao desenvolver novas tecnologias que melhorem a nossa vida, né? Então, as máquinas usadas nas indústrias e os diferentes meios de transporte são exemplos de instrumentos que passaram a fazer parte da vida moderna. Mas o funcionamento dessas máquinas exige o uso de combustíveis. E a maior parte do combustível utilizado é proveniente dos fósseis. Essa parte que eu vou ler agora, vocês vão grifar. Os combustíveis fósseis utilizados pelo homem são o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Vocês vão responder à pergunta que está aqui a seguir
e vão ler o Para Pensar. Indo para a página 61, nós vamos ver o petróleo, como que o petróleo é importante. O Paulo diz assim: vamos conhecer melhor esses combustíveis fósseis, seus derivados e usos. Petróleo, grifem a palavra petróleo e o que eu vou ler agora também. A palavra petróleo significa óleo de pedra. Petros igual a pedra, oleum igual a óleo. O petróleo é um óleo espesso e escuro, formado principalmente pelos elementos químicos carbono e hidrogênio. Ele é extraído das rochas que formam a litosfera. Podem grifar até aí. Continuando. O petróleo resulta de reações químicas que ocorrem ao longo de muitos e muitos anos em restos de animais e vegetais fossilizados no fundo de lagos e mares. Acontece com o petróleo que ocorre em toda a reação química. Os reagentes são transformados em produtos, ou seja, ele se transforma em outro material. Por levar muito tempo para que isso aconteça, o petróleo é considerado uma fonte de energia não renovável. Grifem energia não renovável. Será que é fácil encontrarmos petróleo? Cientistas que estudam as civilizações antigas através de documentos, objetos e monumentos encontrados em escavações, os arqueólogos descobriram que o petróleo é utilizado há muitos anos. Sabemos que na Arca de Noé foi usado o petróleo. O betume que se fala na Arca de Noé, nada mais, nada menos, é o petróleo. Então, o petróleo era usado para impermeabilizar, ou seja, para dar proteção à madeira para que não entrasse água dentro da arca. Então, o petróleo já é bem antigo, né? E, segundo os registros históricos, os seres humanos conhecem o petróleo há quase 6.000 anos. Mas naquele tempo, o petróleo utilizado pelas civilizações antigas estava mais nas camadas superficiais da litosfera e aflorava a superfície do solo, ou seja, tinha laguinhos, né, que tinham petróleo. Então, era fácil de se ver o petróleo. Muito diferente de hoje, que a escavação é bem complicada. E aí vocês vão estar lendo a página 62, que vai falar como se encontra esse petróleo. Depois vocês vão ler a página 63 e vai ter umas curiosidades sobre o petróleo. E aí vocês vão pensar antes de comer algumas coisas, brincadeirinha, tá bom? Algumas coisas que utilizam-se o petróleo é uma mínima quantidade, mas é pra gente pensar um pouquinho. E na página 64 tem um objetivo bem legal. Vocês vão fazer você e você, sabe? A sua dupla vai ser o seu livro, né? Na verdade, você vai criar uma campanha. Você vai pensar numa campanha para que as pessoas comecem a preservar as reservas de petróleo. Pense numa campanha que possa passar até na televisão. Imagine assim que a sua campanha vai passar na televisão e você vai falar como devemos preservar as reservas de petróleo. O que será que a gente deve diminuir o uso, né? Então, pense bem e faça uma campanha bem bacana. Utilize lápis de cor, faça algum desenho que chame a atenção, sejam bem criativos na página 64. Vocês vão mandar uma foto para a professora depois quando estiver pronto. E aí na página 65, vocês vão ler sobre essa parte que é bem assim atual, sobre o petróleo no pré-sal. Qual é a riqueza nas profundezas? Aqui é a camada, né? As camadas da terra até chegar lá no petróleo, tem um monte de coisas importantes e bem legais para serem pesquisadas. Então, vocês vão ler esse texto e a partir desse texto vocês vão responder a página 65. Esse aqui não precisa mandar foto, a professora só gostaria que mandasse foto da página 64, onde você vai fazer uma campanha, tá bom?
capriche nessa campanha. Tem um monte de vídeos hoje lá no roteiro do Clipe Escola, vídeos bem bacanas que vão reforçar esse assunto que nós estamos trabalhando hoje, tá bom, turminha? E amanhã nós vamos ter a nossa aula online, então prestem atenção no roteiro que tá tudo escrito lá bem direitinho. Uma boa semana. Nós nos vemos amanhã. Tchau, tchau.